Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa aula da Escola Dominical. Hoje eu darei continuidade à aula da semana passada, que o reverendo Márcio ministrou, cujo tema é a participação nos cultos de adoração. Vamos fazer uma oração para começarmos. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, porque nessa manhã, ó Deus, o Senhor nos dá vida e nos sustenta mediante a tua graça e misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, por podermos estudar este assunto tão importante para a nossa vida comunitária, para a nossa vida como igreja do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza em entendimento, em conhecimento e em mudança naquilo que é necessário para uma melhor participação nossa nos cultos ao Senhor. Obrigado a Deus, porque mesmo à distância nós podemos estudar juntos a Tua Palavra. Conduz-nos, ó Deus, nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o reverendo Márcio falou na primeira parte deste tema sobre vida marcada pela adoração, foco da verdadeira adoração e os princípios de liturgia. E hoje eu vou continuar falando a respeito dos elementos que compõem a nossa adoração conjunta. Nós vamos falar hoje sobre o nosso preparo, sobre o praticar da palavra, sobre oração, sobre cânticos, sobre dízimos e ofertas e algumas outras coisas. Nós vamos começar com o primeiro elemento da nossa adoração conjunta, que é o preparo. Antes mesmo de nós estarmos juntos em culto solene, deve haver um preparo para o nosso culto ao Senhor. Nós não cultuamos a Deus somente naquele momento ali em que nos reunimos solenemente, mas também durante a semana. E a maneira como nós cultuamos a Deus durante a semana vai refletir no nosso relacionamento com Deus durante o culto solene. Abra o Salmo 15, verso 1 a 5. O Salmo 15, verso 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. E o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então perceba que o texto indica que o cidadão do céu é aquele que vive em integridade neste mundo caído. Então a qualidade da adoração desse cidadão do céu envolve a sua vida diária. Envolve o seu dia a dia, o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento com Deus. Então, o nosso culto público, ele depende da nossa integridade de vida diante do Senhor. A qualidade do nosso culto vai depender dessas coisas e é algo que precisa levar a cada um de nós a refletir sobre isso. Coisas básicas como descansar no sábado ou descansar no domingo à tarde para o culto solene, são coisas que fazem diferença no nosso momento de oração. É claro que há exceções, há irmãos que trabalham, há mães de crianças pequenas, entre outros, mas eu estou pensando naqueles que podem se preparar melhor não só durante a semana ali, mas no sábado e no próprio domingo, para o culto solene, e não o fazem. Então é preciso pensar nessas coisas, porque o nosso culto público, ele começa na segunda-feira, por assim dizer. E uma coisa que nós não pensamos muito às vezes, ou não discutimos muito,
é que, de certa maneira, o secularismo ele tem tomado a nossa maneira de viver, tem tomado a nossa mente, o nosso coração. E passamos a encarar o momento de culto solene como uma espécie de drive-thru. Você não precisa de preparo, você só passa por ali e recebe algo ali e vai embora. Mas não é assim que funciona. Na nossa adoração conjunta e na nossa adoração particular, nós temos responsabilidades diante de Deus. E é por isso que nós precisamos pensar a respeito da nossa semana de adoração diante do Senhor, para que possamos chegar bem no nosso culto dominical. Tem uma charge que ela é muito interessante, que o responsável por ela coloca vários desenhos lá da pessoa em um dia de domingo. Ele acorda cedo, ele vai para a piscina, ele vai jogar futebol, ele vai assistir alguma coisa até minutos antes do culto, ele faz uma série de atividades naquele dia e no culto, no momento do culto, ele está dormindo. A ideia da charge é mostrar que quando não nos preparamos bem para a solenidade de adoração a Deus, pode ser que nós percamos muitas coisas, inclusive no aspecto de físico mesmo, de estarmos ali inteiros fisicamente para cantar, para louvar, para ter atenção à exposição da palavra. Então nós precisamos pensar nisso, que o nosso culto ele é por causa de Deus, nós estamos ali por causa de Deus e é importante que a gente se prepare bem para cultuar a Deus. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, já havia na sua época uma tendência de relaxamento quanto ao culto, o relaxamento dos membros da igreja quanto ao culto. E ele fala sobre isso, eu vou ler aqui no livro do Wayne Mack, nós estamos usando como base. Olha o que Charles Spurgeon diz lá no seu tempo para a sua congregação. Precisamos preparar nosso coração para a adoração a Deus. Consideramos quem é aquele em cujo nome nos reunimos e certamente não podemos nos juntar apressadamente sem pensar. Consideremos a quem confessamos adorar e não corramos para a sua presença como homens correm para o fogo. Como devemos nos preparar quando nos achegamos àquele que se revela em Cristo Jesus? Não devemos cambalear sonolentos para o lugar de adoração, nem perambular como se estivéssemos indo a um parque de diversão. Não devemos esperar aproveitar muito se trazemos conosco uma multidão de pensamentos inúteis e um coração cheio de vaidade. Se estamos cheios de tolices, podemos fechar nossa mente para a verdade de Deus. Então essa é uma realidade que logicamente transcende o tempo de Spurgeon, e é só nós observarmos a nossa vida de adoração solene ao Senhor. Se você assiste, por exemplo, um jogo de futebol até 5 minutos antes do culto começar, ou algo perto disso, a sua mente vai chegar no culto não com um foco em adorar ao Senhor. É difícil mudar a chave em tão pouco tempo. Você vai chegar pensando no futebol. Então, nada contra assistir futebol, longe de mim, sou também um apreciador do futebol, mas no nosso preparo para cultuar ao Senhor, se a nossa mente for inundada com coisas que não dizem respeito à adoração a Ele, certamente seremos prejudicados naquele momento de culto público ao Senhor. E eu sei que nesse momento de pandemia essa questão nem se aplica na sua totalidade, é claro, mas mesmo no modo online é possível que você tenha um proveito maior. O reverendo Marcos já falou disso na semana passada, não vou repetir aqui, mas é preciso repensar o nosso preparo semanal, e aí fica a sugestão para que você repense como que você tem se preparado para cultuar ao Senhor dominicalmente, como tem sido o seu preparo durante a semana. Depois do elemento do preparo, nós vamos pensar aqui em alguns elementos relacionados ao momento de culto.
Então, nessa segunda sessão, a gente vai pensar a respeito do que nós fazemos no culto. E, em primeiro lugar, nós vamos pensar a respeito da palavra do Senhor, da pregação. A pregação é um elemento central do culto. É por isso que nós temos uma liturgia que prepara para a exposição da palavra. Tudo que nós fazemos na liturgia deve convergir para aquele momento de exposição, de ensino da palavra. É a palavra que deve estar no centro da adoração conjunta. Então, se não tiver música, não tem problema, desde que tenha a exposição da Escritura. Óbvio que ter música é muito bom, é um elemento importantíssimo e a gente vai falar dele mais adiante. Porém, a música ela não é o elemento central do culto, mas a pregação da palavra sim. Abra na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13 a 15. Olha só o que diz Paulo para Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, quer dizer pregação, quer dizer leitura pública, exortação pública e ensino público. É um contexto de culto. Paulo está orientando Timóteo a ler, pregar, ensinar a palavra do Senhor em culto público. Então é uma questão importante aqui, nós entendermos o peso da relação que nós temos com a pregação, a exposição da palavra. E eu sei que isso envolve a vida do pregador, quem está expondo, e também quem está ouvindo. Muitas vezes nós colocamos a questão da pregação somente na conta do pregador. Mas Jay Adams, ele discorda um pouco disso. Ele diz o seguinte: muitos leigos falam sobre a pregação como se ela fosse uma via de mão única, como se a responsabilidade do que é expresso quando a Bíblia é proclamada recaísse somente sobre os ombros do pregador. Isso não é correto. Comunicação eficaz requer competência de todas as partes. Então veja o que Jay Adams está dizendo aqui, que na pregação não é só o pregador responsável pela transmissão, mas o ouvinte também tem que se preparar bem para ouvir e para reter algo da palavra. E ele dá 10 sugestões de como tirar proveito da mensagem pregada. Eu quero destacar só 3 dessas sugestões. A primeira sugestão que Jay Adams dá é de fazer um esforço concentrado durante o culto para reter o máximo de ensino. E aí a sugestão envolve anotações dos principais pontos, das principais questões, talvez a divisão do sermão, as divisões do sermão, as dúvidas que surgirem até para perguntar ao pastor ao final do culto ou conversar sobre isso com a família em outro momento. Mas a ideia é que você não apenas ouça, mas que você anote, que você guarde ali pontos importantes do sermão e neste momento online é ainda mais fácil, na sua casa é ainda mais fácil você anotar e fica aí a sugestão para que você faça isso. Quanto mais nós ouvimos, anotamos e praticamos, certamente nós vamos aprender e vamos reter mais do ensino da palavra. Uma segunda sugestão de Jay Adams é que depois do culto você deve discutir a mensagem com outros crentes. E aqui fica uma sugestão pessoal. Por que não trabalhar o texto que foi exposto na semana com seus familiares em um culto doméstico? É uma opção. O pastor pregou semana passada em Daniel, capítulo 2, a partir do verso 24. Então, por exemplo, por que não pegar este texto e as anotações e conversar sobre isso com a família? É uma maneira também de tirarmos mais proveito do ensino da palavra. Terceiro, colocar no coração o propósito de fazer mudanças necessárias como resultado do que aprendeu, ou seja, colocar em prática. E aí nós nos lembramos do texto de Tiago, bastante conhecido,
que é Tiago capítulo 1, verso 22 a 25. Vamos ler este texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto, pois esse mesmo se contempla e retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meus irmãos, não tem jeito. A maneira mais efetiva de desfrutarmos, de usufruirmos da palavra do Senhor é colocando em prática. E aí precisa haver uma disposição nossa, como crentes, um propósito de mudança. Eu ouvi, por exemplo, na mensagem que eu preciso me reconciliar com o meu irmão. Então eu preciso fazer isso, se eu tiver alguma pendência com alguém. Eu ouvi que eu preciso orar por todas as autoridades, inclusive o reverendo Márcio falou isso na semana passada. Então, se eu não estou orando por alguma autoridade porque eu não gosto dela, eu preciso colocar no meu coração a disposição de mudar e orar por ele. Só 2 exemplos para a gente pensar a respeito disso, como essa questão ela é importante. A questão da prática, até mesmo naqueles estudos em relação ao comportamento humano e o aprendizado, é factível que quanto mais nós praticamos, mais nós retemos. Então, é algo fundamental para a nossa vida, para o nosso crescimento em Cristo. Pergunte ao pastor quanto tempo ele gasta para preparar um sermão. Dependendo da mensagem, é uma média de 10, 12, 14 horas na semana se preparando para entregar uma mensagem que vai durar em média 40 minutos. Então há um esforço do pastor para transmitir a mensagem. Precisa haver um esforço da nossa parte para reter, para praticar, para crescer. A razão de termos muitos crentes fracos na fé, sem muito conhecimento, sem muita substância, muitas vezes não é porque não foi pregado a palavra. Muitas vezes o problema é porque a pessoa ouviu hoje e esqueceu amanhã, ou até mesmo meia hora depois do culto ele não sabe nem o texto que o pastor pregou, porque ele estava ali de corpo presente, mas o pensamento dele talvez estava longe. E isso é lamentável. E traz grandes prejuízos para a vida do crente e para a comunidade em si, para a igreja em si. Porque a ideia da pregação da palavra é que a palavra de Deus ela serve para todas as coisas, como diz Paulo a Timóteo. Ela é útil para ensinar, para exortar, para corrigir, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. E a comunidade do povo de Deus, a igreja, ela precisa estar em crescimento contínuo. Só que alguns, por falta de interesse em reter, em praticar, em viver a palavra, sempre vai haver ali um desequilíbrio no meio do povo de Deus, e isso não é bom. Então é algo para pensarmos também em como nós nos aproximamos da palavra exposta a nós todos os domingos. Então vem do preparo na semana e vem do atentar-se na hora da pregação. Isso é algo que precisamos considerar na nossa vida. Temos também um outro elemento importantíssimo, que é a oração. A oração é outro elemento fundamental do culto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós vamos encontrar, quando o povo de Deus se reunia, havia a oração conjunta, isso fazia parte do elemento de adoração pública. Vamos ler um texto do Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 12. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 6, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel,
e estendeu as mãos. Então esse é um momento de solenidade, porque o templo está terminado e a igreja está toda, a igreja do Antigo Testamento, Israel, está todo reunido ali para então cultuar ao Senhor. E Salomão reúne o povo, estende as mãos e começa a orar. Ele faz uma longa oração pública ao Senhor nosso Deus. Atos capítulo 1, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então a igreja reunida perseverava em oração. A oração no culto, ela envolve 3 elementos. Quando chegamos, nós devemos orar em nossos lugares, agradecendo, consagrando-se, intercedendo. Inclusive o prelúdio é para isso. O prelúdio é um momento oportuno para orarmos antes do culto começar. Durante o culto, pessoas são chamadas para orar durante a liturgia e os demais acompanham a oração, concordando com o que foi dito. É por isso que não oramos todos de uma vez, porque aquele que está orando, ele está representando as demais pessoas naquele culto solene. É por isso também que a oração não deve ser no singular, mas no plural. Exemplo, nós adoramos, nós confessamos os nossos pecados. É um equívoco quando uma pessoa ora em um culto público e coloca a oração no singular. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, você está representando os demais. O correto é dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados. A oração, ela no culto, ela tem um contexto de representação. Por isso que aquela pessoa ora, nós concordamos e dizemos amém. Por fim, no final do culto, nós temos um momento de pós-lúdio, que é um momento de refletir sobre o culto, sobre a mensagem pregada. É um momento de orar, clamando ao Senhor para que nos dê forças para colocarmos em prática, para vivermos a palavra pregada, pedindo ao Senhor sabedoria para reter a mensagem. E essa é mais uma parte da adoração que muitas vezes entendemos errado. Quando começa o pós-lúdio, não é momento de ir embora, conversar com os irmãos, dar uma checada no celular, é momento de reflexão em oração. Então, os elementos do culto, eles não estão ali por acaso. Eles estão ali todos estabelecidos para que a igreja concentre a sua adoração a Deus de maneira proveitosa, de maneira correta, de maneira edificante. Então nós precisamos pensar na oração antes, durante e após o nosso culto. Isso é importantíssimo. Um outro elemento é a música. A música é também parte vital do culto ao Senhor. Quando olhamos para o Antigo Testamento e também para o Novo Testamento, a música sempre acompanhou ali o povo de Deus em seus cultos ao Senhor, e isso é muito bom. Música é muito bom no culto, é bom demais cantarmos ao Senhor nosso Deus. Olha o texto de Efésios, capítulo 5, verso 18 e 19. Efésios, capítulo 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha o verso 19. Como que nós nos enchemos do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha que coisa interessante. Encher-se do Espírito, buscar o enchimento do Espírito envolve cantarmos, entoar louvores ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E um momento muito singular, muito importante é no culto público. Veja agora Apocalipse, capítulo 15, verso 2 e 4. 2 a 4. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus,
E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro os teus caminhos, ó Rei das nações. É um cântico, né? Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então veja que cantar ao Senhor é algo que nós fazemos agora e o que nós faremos na eternidade. O povo que já está na eternidade com o Senhor, que já está no céu com o Senhor, melhor dizendo, está cantando ao Senhor, e assim nós faremos também. Segundo o Wayne Mack, nós temos a música, ela tem um duplo propósito. Primeiro, desafiar e encorajar os cristãos, e segundo, louvar e elevar petições a Deus. Isso é algo que nós experimentamos. Quem não se sente mais encorajado ou animado depois de cantar louvores ao Senhor? Mas nós temos uma contrapartida aí. Nós precisamos de boas músicas. Afinal, o que cantamos é internalizado e se transforma em nossa cosmovisão, em nossa teologia, no nosso modo de vida. E aí, nesse ponto, entenda bem o que eu vou dizer, a hinologia ela acaba tendo uma certa vantagem sobre os cânticos, principalmente os cânticos atuais, por duas razões. Primeiro, os hinos foram compostos por quem entendia de teologia, de Bíblia, e porque na maioria dos casos não tinham fins comerciais. Então, infelizmente, o mundo gospel hoje, da música cristã, digamos assim, ela é feita por quem não tem conhecimento bíblico na maioria dos casos e para fins comerciais. Então aí surgem músicas como Quem Te Viu Passar na Prova e Não Te Ajudou, Mais Raro do que Ouro de Ofir, Ousado Amor de Deus, entre outras músicas que nós vamos ouvir por aí. Então é uma questão desafiadora a questão musical. A nossa igreja é bem servida nesse quesito, graças a Deus por isso, mas há um desafio contínuo para que sejamos produtores de boas músicas, cristocêntricas, que glorifiquem a Deus com boa teologia. Aquele que tem dons e talentos para isso precisa pensar nessa questão, porque a música ela é encorajadora, ela é desafiadora para a nossa vida, ela também eleva nossos louvores e petições a Deus, contribui na nossa oração, enfim, música é muito oportuno no culto, mas ela precisa ser bem empregada. Um outro elemento do nosso culto, a gente já falou até agora da questão da pregação da palavra, da oração, das músicas, do preparo para o culto, são observar as ordenanças de Cristo, os sacramentos, batismo e ceia do Senhor. São dois elementos importantíssimos que são as únicas ordenanças sacramentais dadas por Jesus. Abre lá em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há uma ordenança para que as pessoas fossem batizadas em nome da Trindade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 29. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Veja que não há espaço aqui
não há espaço para tratarmos detalhadamente de cada uma dessas ordenanças. Nós o faremos durante o curso de catecúmenos e discipulado, que em breve o reverendo vai avisar como que será em detalhes. Mas no presente estudo eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, que o batismo ele é sinal exterior daquilo que o Senhor já fez no interior, da transformação, da operação de uma nova vida que o Senhor implantou em nós. Após Cristo te regenerar, fazer nascer de novo e dar condições de você crer nele para a salvação, o batismo é essa marca exterior, sinal de que você é salvo e participa e pertence à comunidade cristã. Era assim na igreja primitiva e continua a ser assim até hoje. Aqueles que professavam a fé no Senhor Jesus, eles eram batizados e agregados como membros da igreja do Senhor. Além disso, o batismo ele representa o avanço do reino de Deus sobre o império das trevas, à medida que novos crentes ingressam na comunidade cristã. Então, a cada batismo que nós vemos, isso é um sinal do império das trevas sendo derrotado. A cada pessoa que o Senhor transforma e que ela dá evidência pública por meio do seu batismo de que é crente, é uma vitória a mais, é menos um que está sob o domínio das trevas. Então isso também é algo muito importante no batismo. A gente reitera que o batismo não salva, mas o batismo é uma expressão da vida daquele que já foi transformado. E também o batismo ele marca a nossa responsabilidade comunitária. Lembre-se que quando o pastor ele faz perguntas para os pais ou para quando é criança, né, ou para o batizando que é adulto, o pastor se vira e faz perguntas para a igreja também. E a igreja ela tem responsabilidade de acompanhar aquele membro que está chegando agora. A igreja tem responsabilidade de proporcionar um ambiente saudável para o crescimento espiritual daquele novo membro. A igreja tem responsabilidade, tem tarefas, tem deveres para com aquele que está sendo batizado. Então são responsabilidades mútuas daquele que está sendo batizado como da igreja, da comunidade que já está ali recebendo aquele irmão. Então são coisas importantes sobre o batismo, né? E é impensável que alguém que de fato seja crente, que professa sua fé em Jesus, é impensável que ele não queira se batizar, que ele não queira ter esse compromisso visível com o Senhor e com a sua igreja. Sobre a ceia, ela é um memorial da obra redentora de Cristo, mas não somente isso. Embora seja um memorial, embora anuncie a morte do Senhor até que ele venha, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, ela também comunica graça, é nutrição espiritual e aponta para a nossa união com Cristo. Além disso, a ceia é um selo, no sentido do amor de Cristo para conosco, a certeza de todas as promessas e alianças outorgadas a nós, a garantia que as bênçãos da salvação são possessão nossa realmente, né, que de fato nós temos essas bênçãos, e é um selo recíproco. O que eu quero dizer com isso? Sempre que nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós professamos a nossa fé em Cristo e solenemente nós nos comprometemos a uma vida de obediência a Ele. Nós nos lembramos da sua morte por nós e nós então nos comprometemos com o Senhor, porque nós já fomos regenerados, já fomos tirados da morte para a vida. Assim, irmãos, batismo e ceia são imprescindíveis na vida do cristão. E aquele que diz ser cristão de verdade, ele deve tomar parte nesses sacramentos. E esse é um tempo de profundo lamento, ou pelo menos deve ser um tempo de profundo lamento. Nós não estamos tomando a ceia como gostaríamos. Nós não estamos vendo novas pessoas sendo batizadas, novos membros sendo agregados ao rol da comunidade, do povo de Deus. Então é tempo de rogarmos ao Senhor, para que não fiquemos privados dessas bênçãos por muito tempo. E é tempo de refletir também aqueles que já estão caminhando com a igreja talvez há muitos anos e não firmaram um compromisso de fato com o Senhor. É tempo de você pensar nisso. A participação nesses elementos do culto é fundamental para a sua vida cristã, para o seu fortalecimento, para o seu crescimento.
Então, se você não é membro, se você está conosco, tem convicção que o Senhor te salvou, que o Senhor te regenerou, que o Senhor te deu uma nova vida, mas que você por algum motivo não quer participar do batismo e da ceia, que você coloque-se diante de Deus em oração, participe da classe de catecúmenos e se prepare, porque é algo que faz parte da vida cristã. Por último, eu quero falar sobre um outro elemento da adoração, que é a contribuição, dízimos e ofertas. Eu sei que esse é um assunto que atualmente ficou muito esquisito de conversar sobre ele, por causa dos falsos pastores dos dias atuais que vivem extorquindo, vivem roubando as pessoas em nome de Deus. Mas a gente precisa falar a verdade. Então, esses que estão ensinando a mentira a respeito de dízimos e ofertas, eles vão receber a justa paga de Deus, eles vão se tratar com Deus, mas nós combatemos o erro com a verdade. Eu quero rapidamente aqui passar algumas questões sobre dízimos e ofertas. Isso sempre esteve em pauta para o povo de Deus. No Antigo Testamento havia uma exigência que se trouxesse dízimos e ofertas. No Novo Testamento isso continua valendo, e os textos bíblicos a gente não vai ler porque já estamos avançados aqui no horário. Não quero que seja muito longa a aula, até para não ficar muito cansativo para os irmãos. Eu quero ler só um texto que é Mateus 23, 23, e os demais eu peço aos irmãos que leiam posteriormente, estará na descrição do vídeo. Mateus 23, 23. Que alguns dizem que dizimar e ofertar não é algo na nova aliança, era algo só da antiga aliança, do Antigo Testamento. Mas veja o que Jesus disse para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir os teus dízimos. Então Jesus está dizendo para eles: olha, vocês precisam dizimar, da mesma maneira que vocês precisam ser misericordiosos, justos e ter fé. Então uma coisa não anula a outra. E eu sei que há várias opiniões sobre esse assunto, mas dizimar e ofertar é uma questão de fidelidade a Deus. Não estou sendo, ou pelo menos não espero estar sendo reducionista ou simplista, mas é uma questão de fidelidade a Deus. Por isso que é um dos elementos da nossa adoração. Contribuir com a obra de Deus é a questão de ser fiel. É entender de onde vem o provento que você tem, o sustento que você tem. Entender que não vem da sua força, vem da graça, da misericórdia do Senhor em te dar. E tudo pertence ao Senhor. Então, dízimos e ofertas é uma questão de mordomia cristã, é parte da nossa adoração, do nosso culto a Deus. Alguns aspectos práticos que devemos levar em conta é a nossa contribuição regular. Ela deve ser regular, você recebe das mãos de Deus regularmente o sustento. Ela deve ser uma contribuição planejada. O que eu quero dizer com isso? Não é o que sobrar. Sempre foram colocados a contribuição como primícias, as primeiras coisas a serem tiradas para o Senhor, para a obra do Senhor. E nós devemos também contribuir com alegria, porque dizimar e ofertar é se alegrar em Deus por receber da sua dadivosa mão e podermos contribuir ali com parte daquilo que é de Deus para a obra do Senhor. Claro que Deus não precisa do nosso dinheiro, porém a obra do Senhor neste mundo, ela é sustentada, ela é conduzida, apoiada pelas finanças, né? E devemos pensar sempre nisso. Não é o quanto eu ganho que vai me fazer ser um dizimista, é o quanto eu sou fiel ao Senhor e quanto eu administro bem aquilo que o Senhor tem me dado. E como esse é um assunto que a gente precisa sempre ouvir mais coisas corretas a respeito dele, eu quero indicar um livro sobre este assunto, que é o livro do Hernandes Dias Lopes, junto com o Arival Dias Casimiro, que o título é Dízimos e Ofertas são para os dias atuais? Então eles vão responder isso, vão falar
com muita propriedade sobre este assunto, vale a pena ler este livro. E para quem tem Instagram, eu quero indicar o perfil do nosso irmão Silvano. Ele é da IPB Pompeia de São Paulo, ele atua no mercado financeiro há mais de 15 anos e ele está usando o Instagram dele para ensinar como fazer investimentos, princípios básicos de investimento e como nós devemos tratar o nosso dinheiro. Ele tem várias postagens sobre mordomia cristã, sobre o uso correto de dinheiro. Então ele fala sobre várias áreas, sobre vários aspectos da área de finanças pela ótica bíblica. É um perfil que eu tenho acompanhado no Instagram e tem sido muito proveitoso. E eu acho que vale a pena os irmãos também que têm Instagram seguir lá. É silvano.nit. É só você pesquisar lá silvano.nit e você vai encontrar lá o perfil dele. Siga lá que ele tem muitas orientações boas na área de finanças. Eu quero concluir pensando com os irmãos que a nossa adoração na semana ela é particular e familiar. No domingo, ela é particular, ela é familiar e ela é comunitária. Porém, todos os dias ela é pública e externa. Então, assim a nossa adoração ela deve andar conectada com a nossa vida diária, para que não apresentemos um culto, digamos, hipócrita para Deus. Israel apresentava um culto hipócrita para Deus exatamente porque desconectava o momento solene da vida pública e do caminhar diário. Não é isso que Deus quer para nós, com certeza. Então nós precisamos observar a nossa participação nos cultos, examinar nossos erros e acertos, buscar crescimento em Cristo e nos dispormos a uma adoração genuína, firmada na palavra e que edifique a nós, aos que estiverem ao nosso redor e que glorifique a Deus. Eu quero encerrar com o Salmo 95, versos 6 e 7. Diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Só até aqui, para encerrarmos e pensarmos. Nós devemos ir em adoração ao Senhor, no nosso culto particular, no nosso culto familiar, no nosso culto público e solene a Deus da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe e toda glória seja dada a Deus em nosso culto. Antes de orar, quero passar a tarefa da semana para os irmãos. A tarefa é dupla, são duas tarefas aí para os irmãos. Primeiro, eu peço que você pense nesses elementos, se quiser até anote, o preparo, como eu ouço a palavra, a oração, os cânticos, a participação no batismo e na ceia e a contribuição, dízimos e ofertas. Pense nesses elementos, pontue o que você está acertando e o que você está orando e coloque diante de Deus. Fale com Deus sobre isso. Seja sincero diante de Deus. Olha, Senhor, eu não estou prestando muita atenção na palavra, porque eu chego no culto, eu vou mexer no celular, eu vou prestar atenção em outra coisa, ou eu não estou me preparando corretamente, então eu chego cansado no culto, eu quase durmo. Enfim, anote isso, fale com Deus, peça a Deus que te dê forças para mudar, para o seu próprio proveito. Arrependa-se das suas falhas, peça a Ele graça nesse sentido. O segundo, fica o desafio para que os irmãos estudem a passagem bíblica que for pregada hoje à noite. O pastor Márcio deve pregar em Daniel capítulo 3. Não sei ainda se ele vai pregar em todo o texto ou se ele vai dividir, mas pense nisso. Em anotar ali o que o pastor Márcio pregou no culto de hoje à noite, qual foi o texto, qual foi o tema, quais as divisões, o que você quer destacar de importante no texto e converse sobre este texto com a sua família durante a semana. Pode ser um dia, pode ser dois, pode ser todos os dias da semana em algum momento em que você consiga reunir a sua família. Converse mais sobre esse texto e aí vocês vão revisitá-lo durante a semana e isso trará grandes proveitos, grande
vai trazer grande proveito para a vida dos irmãos e fortalecimento na fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, graças te damos por podermos ter todos os elementos disponíveis para que o nosso culto seja centrado no Senhor e que glorifique ao Senhor e que exalte ao Senhor e que também fortaleça a nossa vida e nos faça crescer, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor nos deu todos esses recursos disponíveis para cultuar ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nas nossas falhas, nos dê arrependimento, nos dê quebrantamento e que possamos cultuar ao Senhor, ó Deus, em verdade, em espírito, como diz a Tua palavra, com todo o nosso ser, com toda a nossa disposição, com toda a nossa vontade, com toda a nossa atenção, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a reter a Tua palavra, a colocar em prática, em viver, ó Deus, para a glória do Senhor. Assim sustenta a Tua igreja e abençoa-nos, ó Deus, no restante desse dia e que logo mais cultuemos ao Senhor, ó Deus, de maneira agradável a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos e nos despedimos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.